Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. Hoje iremos dar continuidade à nossa série onde falamos sobre o uso de controles de formulários em gráficos. Se você não assistiu à nossa última aula, onde falei sobre o uso de barra de rolagem, dê uma olhadinha, o link vai estar aí na descrição desse vídeo, para que você possa seguir aí a sequência que estamos falando. A caixa de combinação é essa caixa aqui que muitos conhecem como caixa drop-down, onde a gente pode clicar e escolher algumas opções. Neste exemplo, a gente irá ver como criar duas caixas para que no nosso gráfico seja mostrado as duas séries em questão de cada aluno e que a gente possa fazer uma comparação. A lógica e o raciocínio é o mesmo do nosso exemplo de barra de rolagem. Então, para isso, para que a gente possa continuar, eu vou pegar aqui a planilha onde só tem as notas aqui. Como a gente viu no último vídeo, para que a gente possa começar, a gente tem que criar uma tabela que será mostrado os dados do nosso gráfico em questão. Como o nosso gráfico irá mostrar 2 alunos por vez, eu vou selecionar aqui essas 3 linhas e vou copiar aqui do lado. Aqui nós iremos criar fórmulas que irá alterar conforme a nossa seleção na caixa. Vou criar aqui ainda uma coluna adicional aqui, que a gente vai chamar de controle, que será o controle para cada caixa de combinação. Então, basicamente, o número do aluno que tiver aqui, a correspondência, por exemplo, se eu digitar 1, o primeiro aluno que irá aparecer no gráfico será o aluno número 1 aqui. Se aqui eu digitar o número 5, o segundo aluno que irá aparecer no gráfico será o aluno número 5. Então, basicamente, as fórmulas é a mesma que a gente criou na última videoaula. Então, vamos lá. Para que a gente possa dar uma olhada aí básica, nós vamos utilizar a função índice. Esta função ela retorna para mim um item dentro de uma matriz que eu informo para ele o número da linha e o número da coluna. Então o primeiro parâmetro é passar a matriz. Eu vou fixar essa matriz aqui como referência absoluta para que quando eu copiar a fórmula para as demais células aqui nessas duas linhas, ela não modifique a posição. O número de linha, para este caso aqui, será o número do controle aqui. Ou seja, baseado neste número que tiver aqui, eu vou retornar a linha em questão nessa matriz. Então, aqui no caso será a linha 4 dentro da matriz. Então, aqui irá retornar Gabriel, pois a minha matriz começa na linha 2 aqui do Excel. Neste caso aqui, eu vou usar uma referência absoluta somente na coluna P, para que quando eu copiar aqui, a coluna P ela não ande para cá. Mas eu vou manter aqui a linha 4 destravada, porque quando eu copiar para a linha de baixo aqui, esse controle aqui ele modifique para cá. Continuando aqui, o número de coluna vai depender do que eu estou fazendo aqui. Neste caso aqui, como eu estou fazendo a fórmula para o aluno, será a coluna número 1. Mas para que eu possa copiar a mesma fórmula para todos, eu vou utilizar uma função corresp que irá identificar esta coluna aqui em cima dentro desta minha matriz aqui. Então, a função corresp ela retorna a posição de um elemento, que neste caso eu estou procurando o elemento aluno, dentro da matriz com os nomes aqui do meu cabeçalho. Então essa também é uma matriz que vai ficar fixa, e no caso aqui da célula I3 eu irei travar somente a linha 3. Por quê? Porque quando eu copiar para essa linha de baixo, essa célula aqui ela não modifique aqui na minha fórmula. Então continuando aqui a fórmula corresp, a minha correspondência ela tem que ser exata, porque eu quero buscar exatamente o cabeçalho aqui ali dentro. E vou fechar aqui o parênteses da função corresp e o parênteses da função índice. Vou dar um Enter aqui e vou copiar para as demais células. Vou selecionar aqui, copiar aqui. Se tudo correu bem, vai copiar aí corretamente. Continuando aqui, eu tenho aqui agora, para a gente fazer um teste aqui, eu tenho aqui o aluno Gabriel, que é o quarto aluno. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4. Isso, e as notas dele são 4, 6, 3, 2, 8 e 4. Corretamente. E a aluna Júlia é a segunda aluna. Basicamente, então, os nossos dados aqui estão funcionando corretamente. Eu vou só formatar aqui esses dados aqui para ficar com a borda mais correta aqui. Então, vamos lá. Só para que a gente possa dar uma melhorada aqui no visual. Ok, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é basicamente o mesmo que a gente trabalhou. Vamos inserir um controle de formulário para que possa controlar essas duas células, a célula da linha 1 aqui e a célula dessa linha aqui, e que vai mudar o gráfico. Então, para isso, eu vou selecionar aqui os dados aqui que eu vou inserir no gráfico, que são essas 3 linhas aqui, o cabeçalho mais os 2 alunos. Vou lá no menu Inserir e vou escolher um gráfico aqui, que pode ser o gráfico de coluna. Aqui
você pode fazer a formatação, colocar um título do gráfico, comparador de desempenho. Eu vou inserir aqui, comparador de desempenho. E você basicamente agora vai inserir os controles. Para que você possa inserir os controles, você vai lá, como eu já expliquei, no menu desenvolvedor, aqui no grupo controles tem um botão inserir. Se essa guia não estiver exibido, aí você vai lá no menu arquivo, opções, no menu arquivo, opções, e aqui em personalizar a faixa de opções você marca o grupo desenvolvedor. Então, continuando aqui. Agora vamos inserir os controles. Os controles, então, vamos lá na guia desenvolvedor, e o controle que nós vamos utilizar agora é a caixa de combinação, que é esse segundo controle aqui. Nós vamos inserir dois controles. Eu vou fazer o primeiro, que vai ser para o primeiro aluno, então vou selecionar aqui, e vamos formatar o controle como fizemos na última aula. Então, formatar controle. O uso da caixa de combinação, ela é bem parecida aqui. A única diferença é que nós só temos três opções, que é o intervalo de entrada. O intervalo de entrada é basicamente quais são os alunos aqui, ou qual a lista que irá aparecer quando eu clicar no meu menuzinho aqui. Então, o intervalo de entrada é a lista com o nome de todos os meus alunos. Eu vou clicar aqui e selecionar a lista com todos os meus alunos. Ok, o vínculo com a célula é da mesma forma. Qual célula que irá receber o posicionamento, a correspondência do aluno selecionado? Então, vai ser, no caso aqui, como eu estou fazendo o primeiro aluno, essa célula aqui que refere-se ao controle do primeiro aluno. E lista suspensa é quantos alunos eu quero que apareça por vez quando eu clicar nessa caixinha. Você pode deixar 8 aí mesmo. Vou clicar em OK. Então, vamos lá, vamos fazer o teste. Vou clicar aqui, selecionar um aluno. Olha lá, selecionei o Miguel. Automaticamente mudou aqui para o aluno, porque o Miguel é o primeiro aluno do meu intervalo de entrada. Se eu selecionar aqui o Arthur, o controle meu será o 6. Por quê? Porque o Arthur é o meu sexto nome do meu intervalo de entrada. Fazemos isso para o primeiro e para o segundo controle. Você vai inserir um segundo controle aí da mesma forma. Então, você pode ir lá inserir controle, caixa de combinação, desenhe um segundo controle aqui. Se você quiser copiar aí para manter os tamanhos iguais, você pode também. Formata o controle, e a diferença aqui deste controle para o segundo é que ele irá controlar o segundo aluno, que é este controle aqui. Eu vou marcar, lista suspensas vou deixar igual, e pronto. A hora que eu selecionar aqui um aluno, olha, com Arthur as notas vão ficar iguais. Então vamos lá, Arthur com João Pedro, vai comparar. A primeira nota é do aluno Arthur e a segunda nota do João Pedro. Aí você pode formatar aí, inserir, aumentar um pouco o seu gráfico. Vou aumentar aqui o meu gráfico um pouquinho, aumentar o título, configurar o eixo para que ele fique sempre fixo entre 0 e 10, como nós fizemos na última aula também. Então, botão direito aqui, formatar eixo, e aqui você pode colocar o máximo como 10 e o mínimo como 0. Você pode deixar aí, então automaticamente o seu eixo vai ficar fixo entre 0 e 10, que é a menor nota e a maior nota, certo? Então aqui você pode copiar, mover aqui cada caixinha para cá. Se você quiser colocar um xizinho aqui para demonstrar que é uma comparação, como eu fiz no meu exemplo, você pode também inserir aqui uma caixa de texto normal. Você clica aqui em inserir, aqui nesse botãozinho aqui de autoformas, você vai clicar e selecionar o primeiro, que é uma caixa de texto. Você digita aqui e formata o X aí conforme o seu padrão aí que você está utilizando. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui só para ficar mais visível, certo? Então basicamente o nosso gráfico está pronto. Vou selecionar aqui o aluno Pedro, que é o primeiro aluno, o segundo aluno, e ele faz a comparação. A formatação do gráfico aí é só dar uma clicada aí em cada eixo aí e dar uma fuçada mesmo. Então vou adicionar os rótulos de dado aqui, adicionar aqui também, para mostrar a nota aqui em cima de cada um. Vou descer aqui um pouquinho, porque está tampando ali a nota do 10, ok. Agora a formatação condicional. A formatação condicional é basicamente a mesma que fizemos também no último vídeo. Você vai selecionar aqui todos os dados e vamos comparar cada item desse com o valor aqui. Então você vai clicar, vai lá no menu formatação condicional, gerenciar regras. Neste caso, porém, vamos inserir duas regras, uma para cada aluno. Então vou comparar aqui utilizando uma fórmula, vou fazer aqui igual. Vou clicar aqui na primeira célula. Neste caso aqui, a minha coluna A vai ficar destravada e a linha 2, a minha coluna A vai ficar travada e a linha 2 destravada, porque eu quero comparar o nome aqui com o valor da coluna A em cada linha. E vou comparar com o primeiro nome. Então aqui eu vou formatar, como o primeiro nome, o meu gráfico aqui está de azul, eu vou fazer um preenchimento parecido. Vou colocar um preenchimento azul também, para mostrar que é basicamente o mesmo item. Então vou selecionar o azul aqui, vou dar OK, OK novamente, e mais um OK. Pronto, agora o primeiro aluno, quando eu selecionar, vai ficar grifado de azul.
O segundo, a formatação é idêntica, você vai adicionar somente uma segunda regra. Você vai fazer e só vai mudar a cor. Então adiciona uma nova regra, usa a formatação, a fórmula é a mesma, travando aqui só a coluna A. Se este valor for igual ao segundo nome que estiver aqui, você vai formatar e colocar na cor aí de fundo aí para ficar semelhante à cor da barra. Pronto, nosso gráfico está finalizado. Se você quiser formatar, ocultar essas colunas aqui, para que ela não seja exibida no seu gráfico, você tem duas opções para fazer. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que quando você ocultar alguma coluna aqui, se o gráfico seu não estiver configurado para exibir valores ocultos, todos os valores irão sumir. E outra consequência é que o gráfico ele vai ser redimensionado aqui para que ele não fique naquela largura de coluna, acabando aqui onde estava. Para que o seu gráfico ele não seja redimensionado, aí você vai clicar com o seu gráfico, formatar a área do gráfico, e aqui em tamanho você vai escolher em propriedades, não mover ou dimensionar com as células. Você faz isso para todos os seus elementos aí. Vai fazer também com essa caixinha de texto aqui para que ela não mova ou dimensione. E vou fazer aqui também com esta caixinha de texto, com essa caixa de combinação, perdão, e vou configurar aqui. Todos os elementos meus visuais aí eu não quero que sejam movidos ou dimensionados aí, certo? Então, vou configurar cada um aqui. Partindo desse princípio aí agora, o que nós temos que fazer? Já que agora os meus elementos eles não são movidos ou dimensionados aí, o que a gente vai fazer é o seguinte: basicamente nós vamos agora fazer com que cada opção aqui ela seja exibida mesmo se o valor estiver oculto. Então vou selecionar, vou ocultar aqui, você pode ver que ele ainda não dimensiona mais, porém ele ainda não exibe os valores ocultos. Para que ele seja exibido, você tem que fazer basicamente clicar no gráfico, clicar aqui na guia design e ir na opção selecionar dados. Aqui neste botão células ocultas e vazia, você vai clicar e marcar essa opção, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Ok? Agora, basicamente, quando você ocultar os seus dados, os valores do seu gráfico, eles continuarão sendo exibidos. Então você pode ocultar aqui e agora é só trabalhar aí com a formatação do jeito que você desejar. Então o conteúdo desta aula é isso. Na próxima aula nós iremos falar sobre o uso de botões, caixas de seleção. Perdão, nós vamos falar sobre caixa de seleção. E eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Peço só que vocês cliquem em curtir aí no vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever no canal, pois isso é muito importante para a gente poder continuar o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.